Da turma ATM 49, estamos aqui na nossa sexta aula da disciplina Ética e Postura Profissional 1. E hoje nós iremos falar sobre as entidades profissionais da enfermagem. Quais são os órgãos competentes, que engloba a nossa profissão quanto enfermagem, tá bom? Eu espero que vocês gostem dessa aula, lembrando que no término aí eu deixei uma atividade complementar. Qualquer dúvida pode me mandar um e-mail, me deixar uma pergunta lá no portal que a gente vai se falando, ok? Então vamos lá. Na enfermagem, podemos citar como as principais entidades profissionais de enfermagem os seguintes serviços: o COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, o COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem, a ABEM, que é a Associação Brasileira de Enfermagem, e os sindicatos de enfermagem, que engloba, eles são muito associados aos sindicatos de saúde, tá? E agora a gente vai falar aí, resumidamente, o que é cada um e quais os objetivos e finalidades de cada entidade, tá? O Conselho Regional de Enfermagem e o Conselho Federal de Enfermagem foram instituídos em 1973 pela Lei 5.905 e são entidades autônomas de interesse público na esfera de fiscalização e normatização do exercício profissional da enfermagem, técnicos e auxiliares, do exercício da profissão de enfermeiro, técnicos e auxiliares de enfermagem. Então, o COREN e o COFEN, ele vem aí tanto para fiscalização, das instituições de saúde, quanto dos próprios profissionais, Então, através do COREN, do COFEN, que é aplicado algumas multas, é aplicado alguma cassação, suspensão do exercício profissional, que isso nós iremos ver em outras aulas. E o COFEN, ele padroniza algumas práticas, Então, quais são as atribuições do enfermeiro, quais são as atribuições do técnico, quais são as atribuições do auxiliar, tudo isso é padronizado pelo COFEN, ou seja, isso é no território nacional. Todas as instituições, de ensino, elas devem propor aquela metodologia para que o aluno ele saia com aquele nível de entendimento de suas atribuições no momento de atuação dentro das unidades de saúde, tá? O objetivo primordial dos conselhos é zelar pela qualidade dos serviços da enfermagem, pelo respeito ao Código de Ética em cumprimento da Lei do Exercício Profissional, que nós iremos falar em outras aulas, o Código de Ética e Lei do Exercício Profissional. Nós teremos uma aula específica dessas duas legislações, tá? A distinção entre os conselhos são as áreas de cobertura. O COREN é regional e o COFEN é federal. Então, nós temos um único COFEN, que é federal, tá? E existem os COREN, que são estadual. Então, existe o COREN de São Paulo, o COREN do Rio, o COREN de Mato Grosso, E dentro desses CORENs existem as subsedes, Então, como o estado de São Paulo é muito amplo, Se eu morasse lá na divisa do Mato Grosso, por exemplo, e eu tivesse que validar a minha profissão no COREN, eu não iria até São Paulo, eu vou a uma subsede do COREN. Em Campinas tem uma subsede do COREN. Em São José do Rio Preto tem uma subsede do COREN, isso tudo do estado de São Paulo, E outra coisa, se eu tenho o COREN do estado de São Paulo, porque eu moro no estado de São Paulo, mas porventura eu mude para Mato Grosso, para Santa Catarina, eu preciso validar o meu COREN naquele estado. Então, meu COREN deixa de ser o de São Paulo e vai ser daquele estado, tá? As principais atividades do COFEN refere-se normatização e expedir instruções para uniformidade de procedimento e bom funcionamento dos conselhos regionais. Então, é o COFEN, que lança orientações padronizadas para todos os CORENs, Porque cada COREN não pode fazer o que acha que bem entender, Então, essas orientações padrões, elas são fornecidas e até mesmo cobradas pelos COFENs, tá? Pelo COFEN, desculpa.
Apreciar em grau de recursos as decisões dos Corens. Os Corém, eles podem tomar algumas decisões ali frente ao Estado, porém tem que comunicar e até mesmo aprovação pelo Conselho Federal, tá? Aprovar anualmente as contas e as propostas orçamentárias da autarquia, remetendo-as aos órgãos competentes. Então, uma vez por ano, todos os Coréns, eles prestam conta para o COFEM, tá? Promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional. No site do Corém, do COFEM, existem vários informativos de congresso, de cursos, né? Muitos deles são gratuitos, que vocês podem ter acesso pelo próprio site do Corém, do COFEM, tá? As principais atividades dos Coréns, né? Refere-se delimitar sobre inscrição do conselho, bem como seu cancelamento. Então, quando eu realizo a minha conclusão do meu curso, eu vou até um Corém, né? Para formalizar a minha inscrição no meu conselho de classe, tá? Disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observadas as diretrizes gerais do COFEM. Então, se o Corém recebe alguma denúncia, né, de algum paciente, de alguma instituição, ele vai até aquela instituição fiscalizar tanto o próprio ambiente, né, que ela precisa seguir alguns parâmetros, alguns critérios, quanto o próprio profissional, tá? Executar as resoluções do COFEM, expedir a carteira de identidade profissional indispensável ao exercício da profissão e válida em todo o território nacional. Então, eles também é que fornecem, né, quando nós vamos validar a nossa inscrição no conselho de classe, né, que é no Corém, eles que vão fornecer a sua carteirinha aí, quanto profissional de saúde da enfermagem, tá? Fiscalizar o exercício profissional e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, impondo as penalidades cabíveis. Nós iremos falar isso de penalidades também nas próximas aulas, tá? Elaborar a sua proposta orçamentária anual e o projeto do seu regimento interno, submetendo à aprovação do COFEM. Zelar pelo bom conceito da profissão e dos que exerçam. Propor ao COFEM medidas visando a melhoria do exercício profissional, eleger sua diretoria e seus delegados eleitores a nível central e regional, exercer as demais atribuições que lhe foram conferidas na Lei 5.905 e pelo COFEM, tá? A Associação Brasileira de Enfermagem, que é a ABEM, é outra entidade aí profissional da enfermagem. É uma associação civil sem fins lucrativas, fundada em 12 de agosto de 1926, sob a denominação de Associação Nacional de Enfermeiras Diplomatas Brasileiras. Então, antes ele recebia esse nome, tá? É uma entidade de direito privado de caráter cultural e assistencial. A ABEM compõe-se de inúmeros ilimitados de associados admitidos nos distritos, sem discriminação de nacionalidade, etnia, cor, credo, sexo, classe, associação ou classe social ou política, desde que devida legalmente habilitados. Então, quando vocês se formarem, né, já estiverem inscritos no Corém, no Conselho de Classe, vocês podem se associar à ABEM, a Sociedade Brasileira de Enfermagem. E lá vocês vão ter aí alguns cursos, alguns congressos, né? Eles fazem muita parte educacional, essa parte da ABEM, tá? A ABEM tem como compromisso ético, político e técnico propor e defender políticas e programas que visam a melhoria da qualidade de vida da população, maior grau de resolutividade de seus problemas de saúde e garantia de acesso universal e equânime dos serviços de saúde. Tem como finalidade congregar os enfermeiros e incentivar o espírito da união e cordialidade entre os membros de classe. Promover o desenvolvimento profissional dos associados e do pessoal de outras categorias compreendidas no serviço de enfermagem. Promover o interrelacionamento com associações congêneres nacionais, estrangeiras e internacionais, visando o aprimoramento e a divulgação da enfermagem brasileira.
Divulgar os trabalhos e estudos de interesse da enfermagem e manter um órgão oficial de publicação periódica. Colaborar com as autoridades governamentais, principalmente da educação e saúde, na solução dos problemas afetados à enfermagem. Colaborar com órgãos oficiais de enfermagem na defesa dos interesses da profissão. Colaborar com as escolas de enfermagem no desenvolvimento do espírito associativo entre estudantes, promovendo sua participação nas atividades socioculturais programadas. Colaborar com a melhoria da assistência à saúde do povo brasileiro. E ela terá a seguinte organização: de nível central, que nós iremos falar quem participa desse nível central, o nível estadual e o nível distal. Lá no nível central é formado pela Assembleia de Delegados, a diretoria, Secretaria Executiva, Conselho Fiscal, Revistas Brasileiras de Enfermagem, são os estudos, né? E Centro de Pesquisa de Enfermagem. No nível estadual, ele é formado pela Assembleia Estadual de Delegados, Diretoria Estadual, Secretaria Executiva Estadual e os Conselhos Fiscais, que entra Corém aí, tá bom? E de nível distal, é a Assembleia Geral, a Diretoria Distrital e o Conselho Fiscal Distrital, que normalmente entra também a questão aí do COFEM, tá? Dentre seus principais objetivos, o primeiro é representar os associados e associadas no âmbito nacional e internacional e defender seus direitos em assuntos relacionados às políticas de saúde, de educação em geral, de ciência, inovação e tecnologia, inserindo nesse contexto a prática profissional de enfermagem, a educação em enfermagem e a ciência em enfermagem. Então, a BEM, ela tem toda essa parte aí mais teórica, né, mais educacional, porém, né, ela junto com os nossos Corém e COFEM, né, trabalham aí na implantação de novas políticas de saúde, né. A ABEM, ela tem muito contato aí com as instituições, né, os conselhos internacionais, né, estrangeiros, então sempre tem trocas de ideias para aprimoramento, claro, aqui para o nosso grupo de profissionais da enfermagem, tá? Sindicatos de enfermagem, normalmente eles são vinculados aos sindicatos de saúde, tá? O sindicato é uma associação que reúne pessoas de um mesmo segmento econômico ou trabalhista. Tem como objetivo a defesa dos interesses econômicos, profissionais, sociais e políticos de seus associados e são também dedicados aos estudos da área onde atuam e realizam atividades, palestras, reuniões, cursos, voltado para o aperfeiçoamento profissional de seu pessoal. Então, o sindicato em específico de enfermagem, eles fornecem algumas especializações, né? Você pode ser associado ou não. Antes, tinha que se pagar, né, uma taxa para você ser associado daquele sindicato, né? E o sindicato, ele vai defender o profissional, né? Então, se acontecer alguma coisa dentro da instituição, o sindicato da saúde, até mesmo o Corém, né, pode ir até a instituição cobrar os direitos daquele profissional, tá? São responsáveis ainda pela organização de greves e manifestações voltadas para a melhoria salarial e das condições de trabalho da categoria. Então, quem faz greve, né, solicitando as 30 horas, que eu deixei um exemplo aí, são os sindicatos, tá? Corém, COFEM, eles não abordam essas greves, essas manifestações, tá? Elas apoiam, né, alguma questão às 30 horas, por exemplo, porém não são eles que fazem essas manifestações. Os sindicatos dos enfermeiros estão espalhados pelo Brasil e trabalham com o objetivo de atender os profissionais de enfermagem filiados ou não filiados ao sindicato. Então, você pode ser filiado, né? Quando eu pago uma taxa para o sindicato, eu tenho alguns benefícios, né? Normalmente tem questão de colônia de férias, né? Usufruir aí de algum campo específico daquele sindicato, né? Alguma área de lazer, enfim. Ou não filiados, né? Então, depois que surgiu essa lei, que não era obrigatória a contribuição, muitos profissionais deixaram de contribuir, mas nem por isso o sindicato deixou de abordar os direitos daquele profissional e defendê-lo aí como um todo, tá? Os representantes dos sindicatos dos enfermeiros são escolhidos por votação de seus associados.
Todos os profissionais da área da enfermagem podem ser filiados aos sindicatos, tendo uma porcentagem de seu salário descontado com benefício desse sindicato, resultando em um montante que é investido em manutenção da entidade e na melhoria de instalações recreativas destinadas a seus filiados. A precisão trabalhista deve passar pelo sindicato, onde é conferido se o montante pago pela empresa ou profissional de enfermagem está correto. Então, quando a instituição, né, demite aquele profissional, né, o sindicato é que recebe essa rescisão primeiro, ele vai conferir se está naquele valor adequado ou não de finalização de contrato, tá? Caso não esteja, o sindicato auxilia o profissional a recuperar o real valor da indenização ou rescisão. Eu deixei para vocês aqui um quadrinho, né? É um resumão de tudo que eu falei agora, né? Sobre a função aí do Corém, dos sindicatos, das associações, tá? É um resumão aí de tudo que nós abordamos aqui na aula, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Lembrando que tem atividade complementar aí. Qualquer dúvida, nós iremos tirar via e-mail, portal do aluno ou durante as nossas aulas online, tá? As nossas aulas virtuais. E prestem atenção no cronograma que eu deixei aqui, né? Então, no dia 28, nós não tivemos aula online. Dia 29, né, hoje, nós teremos a aula online, tá? Então, leem com atenção a descrição da aula, porque lá eu coloco informações muito importantes aí, principalmente de acesso para vocês, tá bom? Pessoal, beijinho, muito obrigada e até a próxima.